No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Vivian toma fôlego e solta a bomba direto no colo de Samuel. Ellen e Hudson deram entrada oficial no pedido de guarda de Sofia. Não é boato, não é ameaça velada, é papel assinado. A partir daí, o clima muda de patamar. O que antes era disfarce vira confronto aberto. Agora é guerra, com data, hora e testemunhas. Antes mesmo da notícia se espalhar, Ellen já vinha sentindo o cerco fechar. Ao lado de Igor, ela age rápido ao notar que Sofia começa a ligar os pontos. Os dois improvisam explicações tortas, exageram nos sorrisos e empurram promessas vazias. Funciona. Por enquanto, porque Léo não compra essa história. Ela encara Ellen sem rodeios, transforma o silêncio em acusação e deixa claro que não acredita em nenhuma palavra. Ellen rebate, chama tudo de paranoia. Léo finge aceitar, mas a desconfiança cresce e ocupa todo o espaço. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, longe das intrigas, Cami sonha alto. Visualiza fama, palco, seguidores, aplausos. Para quem olha de fora, parece exagero. Para ela, é plano de vida. E sonhos, quando insistem, costumam cobrar a conta de quem riu primeiro. Rian surge radiante com uma TV nova, gigante, dessas que impressionam. Lucas, porém, só enxerga números que não batem. O gasto é alto, o sorriso é largo demais e a preocupação cresce. Algo ali não fecha. E não é só a fatura. Hudson, cada vez mais frio, procura Marilita. Quer orientação, estratégia, atalhos para chegar ao dinheiro de Sofia sem deixar rastros. Marilita fala em paciência e cautela. Ellen, ao saber, ensaia o discurso perfeito. Diz que só quer se aproximar da filha, de verdade. A fala é bonita, bonita demais para ser espontânea. No meio do caos, Davi flagra Bárbara com Raí. Um instante basta para desmontar tudo por dentro. Não há cena, não há briga. Só silêncio e um coração em queda livre. E como se não bastasse, Igor ajuda Sofia a pregar uma pegadinha em Vivian. A brincadeira sai dos trilhos, atinge Léo em cheio e expõe algo perigoso. Sofia não é só esperta, ela é ousada. E talvez esteja aprendendo rápido demais com os adultos ao redor. Se você acha que já viu de tudo, respira fundo. Deixa o like, se inscreve no canal e conta de onde você assiste, porque daqui pra frente só piora. Davi seguirá atormentado pelo peso da culpa e pela vergonha que carrega desde que percebeu o tamanho da armadilha em que caiu ao confiar cegamente em Jaques. Nos próximos capítulos, o rapaz deixará claro que não consegue mais dormir em paz, revivendo cada palavra dita contra os próprios irmãos, cada acusação injusta, cada porta que fechou dentro da própria casa. A pressão emocional aumentará quando ele perceber o olhar de desconfiança de todos, inclusive de Rosa, cuja fragilidade física contrasta com uma lucidez cortante quando o assunto é família. Tomado por um sentimento de urgência, Davi decidirá que não basta pedir perdão. Ele precisará agir, provar com atitudes que não é mais o mesmo homem manipulável de antes. É assim que ele chamará Samuel para uma conversa decisiva. O encontro começará tenso, carregado de mágoas mal resolvidas. Samuel não esconderá o ressentimento e será direto, dizendo que não aceitará mais discursos vazios nem tentativas de justificar o injustificável. O clima ficará pesado, mas Davi, diferente de outras vezes, não recuará. Com a voz firme e os olhos marejados, ele afirmará que não está ali para defender ninguém, muito menos Jaques. Dirá que quer reparar os erros, que está disposto a enfrentar as consequências e que só existe um caminho possível: desmascarar o vilão de uma vez por todas. Davi falará em honra, em verdade e em limpar o nome da família, deixando claro que não aceitará mais viver sob a sombra de mentiras.
Samuel, desconfiado, ouvirá em silêncio, tentando decifrar se aquela mudança é real ou apenas mais uma encenação. A conversa será interrompida pela chegada de Ayla, que perceberá o clima carregado e exigirá explicações. Davi, então, abrirá o jogo por completo, confessando tudo o que sabe, inclusive detalhes que nunca teve coragem de revelar. Ayla ficará chocada, mas também enxergará ali uma oportunidade única de colocar um ponto final no terror que Jacques espalhou. Juntos, eles decidirão envolver Rosa, mesmo sabendo do estado delicado da avó. Rosa, ao ouvir o plano, terá momentos de confusão, mas surpreenderá a todos ao recordar fragmentos importantes do passado. Lembranças soltas, frases ditas por Jacques fora de contexto, atitudes estranhas que agora fazem sentido. Cada detalhe se transformará em peça-chave de um quebra-cabeça perverso. A partir daí, a família dará início a uma verdadeira caçada, movida não por vingança cega, mas pela necessidade de justiça. Com a ajuda de Marlon, as investigações avançarão rapidamente. O policial reunirá informações, cruzará dados e descobrirá que Jacques está escondido em uma área de mata fechada, acreditando estar fora do alcance de todos. A operação será montada em sigilo absoluto. Viaturas, agentes e equipamentos cercarão a região, enquanto Davi insiste em participar ativamente da ação, mesmo contra a recomendação de todos. Quando o cerco finalmente se fechar, Jacques perceberá que não tem para onde fugir. Ainda assim, tentará a última cartada. Ao ouvir os gritos e ver as luzes cortando a mata, ele correrá desesperadamente, avançando entre galhos, pedras e barrancos, como um animal acuado. A perseguição será intensa, com tiros para o alto, ordens sendo gritadas e o som das sirenes ecoando pela noite. No meio do caos, Davi se separará do grupo e seguirá sozinho o rastro do vilão. A tensão aumentará quando ele avistar Jacques à distância, à beira de um penhasco. O reencontro será carregado de ódio, mágoa e verdades engasgadas. Frente a frente, Davi despejará tudo o que guardou por tanto tempo. Dirá que foi enganado, usado, afastado da própria família. Acusará Jacques de ter destruído tudo em que ele acreditava. Jacques, acuado, tentará se justificar, manipular, inverter a situação como sempre fez. Mas desta vez, suas palavras não surtirão efeito. Davi afirmará que laços de sangue não significam nada quando são construídos sobre mentiras e crimes. Dirá que aquele homem perdeu qualquer direito de ser chamado de pai e que chegou a hora de pagar por tudo. O que ninguém ao redor imagina é que Davi carrega consigo um segredo perigoso. Em meio ao desespero e à obsessão por justiça, ele terá conseguido uma arma de forma ilegal, guardando-a como último recurso. Com as mãos trêmulas, mas o olhar decidido, ele apontará a arma para Jacques. O silêncio tomará conta do lugar, interrompido apenas pelo vento forte no alto do penhasco. Jacques ainda tentará dar um passo à frente, mas será tarde demais. O disparo ecoará pela mata, atingindo o peito do vilão. Jacques cairá para trás, gritando de dor, enquanto o sangue mancha sua camisa. Em segundos, ele despencará, desaparecendo diante dos olhos de Davi, que ficará paralisado, tomado por um misto de alívio, choque e desespero. A polícia chegará logo em seguida, encontrando Davi em estado de transe, encarando o vazio deixado pela queda. Marlon perceberá imediatamente que algo grave aconteceu, enquanto Samuel e Ayla se aproximarão, sem saber se correm para abraçar Davi ou se afastam, temendo o que aquela atitude poderá significar para o futuro de todos. O silêncio que se seguirá à queda de Jacques será mais ensurdecedor do que qualquer tiro. Davi permanecerá imóvel, com a arma ainda em mãos, enquanto a ficha começa a cair de forma brutal. O peso do que fez virá como uma avalanche.
Não haverá comemoração nem sensação de vitória. Apenas um vazio estranho, pesado, quase sufocante. Marlon será o primeiro a se aproximar, pedindo com firmeza que Davi largue a arma e mantenha as mãos visíveis. O rapaz obedecerá sem resistência, como alguém que já gastou todas as forças que tinha. Samuel chegará logo depois e ficará em choque ao perceber o estado do irmão. O olhar perdido, as mãos sujas de terra e o corpo tremendo denunciarão que algo irreversível aconteceu ali. Ayla tentará falar, mas as palavras não sairão. A cena será forte demais, até para quem já enfrentou tantos horrores causados por Jacques. A polícia iniciará os procedimentos, isolando a área e confirmando a morte do vilão no fundo do penhasco. Davi será conduzido até a viatura, enquanto Marlon explicará que tudo precisará ser investigado com cuidado. Mesmo tendo sido Jacques um criminoso procurado, nada apagará o fato de que o desfecho foi extremo. Davi não reagirá. Ele entrará no carro em silêncio absoluto, encarando o nada, como se ainda estivesse preso àquele segundo exato do disparo. Na casa da família, Rosa sentirá um aperto no peito no mesmo instante, como se pressentisse que algo definitivo aconteceu. Mais tarde, ao receber a notícia, a avó ficará em choque, alternando momentos de lucidez e silêncio profundo. Ela repetirá com a voz embargada que sempre temeu que aquela história terminasse em tragédia. Samuel tentará ser forte, mas acabará desabando ao perceber que, mesmo com Jacques fora do caminho, a família pagou um preço alto demais. A notícia da morte do vilão se espalhará rapidamente, dividindo opiniões. Alguns falarão em justiça feita. Outros questionarão até onde alguém pode ir em nome da verdade. Davi será interrogado e cada detalhe da noite será reconstruído passo a passo. O rapaz contará tudo, sem esconder nada, deixando claro que não tentou fugir e que assumirá as consequências do que fez. A família enfrentará um novo tipo de tormento: lidar com a ausência definitiva de Jacques e com as marcas deixadas por suas escolhas. Samuel se verá dividido entre apoiar o irmão e encarar a gravidade do que aconteceu. Ayla passará a questionar se a busca por justiça realmente trouxe paz. Rosa, fragilizada, será o elo emocional que tentará manter todos de pé. Enquanto isso, Davi aguardará o desenrolar dos acontecimentos, preso não apenas a um processo, mas à própria consciência. O fim de Jacques encerrará um ciclo de mentiras, manipulações e dor, mas abrirá outro, ainda mais complexo, onde cada personagem terá que encarar seus próprios limites. E o que parecia ser o ponto final de uma história sombria, mostrará que, mesmo quando o vilão cai, as consequências continuam ecoando na vida de todos. Leona começará a ligar pontos que ninguém mais consegue enxergar. Desde o retorno inesperado de Ellen, algo a incomoda profundamente. Não é ciúme, não é ressentimento do passado, é instinto. Um instinto afiado de quem conhece cada passo de Sofia desde o berço, de quem já embalou a menina no colo, já passou noites em claro como babá, já enfrentou batalhas judiciais para protegê-la e chegou, inclusive, a assumir a guarda da criança quando todos falharam. Leona sabe reconhecer perigo quando ele se disfarça de carinho. A desconfiança cresce quando ela descobre que Sofia agora é dona de 25% da Boaz. A ficha cai com força. Para Leona, fica claro como o dia. Ellen não voltou por amor, arrependimento ou saudade. Voltou pelo dinheiro. Voltou porque sentiu o cheiro da herança, do poder e da fortuna que ronda a menina. A partir desse momento, Leona decide que não permitirá que Sofia seja usada como moeda de troca em mais um golpe. Discreta, observadora e estratégica, Leona passa a vigiar cada movimento de Ellen. O tom meloso, os abraços forçados, o discurso de mãe arrependida.
tudo soa ensaiado demais. E quanto mais Ellen fala em recomeço, mais Leona enxerga um plano sujo sendo arquitetado nas sombras. Convicta de que não pode agir sozinha, ela procura Marlon. O policial, conhecido pela postura correta, pela sensibilidade e pelo carinho genuíno que sempre teve por Leona, não pensa duas vezes antes de ouvir tudo com atenção. Ele percebe a gravidade da situação e promete ajudar, não por heroísmo, mas por justiça, e principalmente por Sofia. Marlon inicia uma investigação silenciosa, sem alarde, sem levantar suspeitas. Em poucos dias, ele encontra o primeiro fio solto, registros de denúncias em outra cidade. Ellen e Woodson não são novatos nesse tipo de história. Em um município distante, os dois aplicaram golpes parecidos, explorando vínculos afetivos, falsas histórias familiares e promessas emocionais. Sempre o mesmo roteiro: aproximação, manipulação, disputa judicial e dinheiro. A bomba maior vem logo depois. Marlon descobre que a suposta gravidez de Ellen é falsa. Não existe exame legítimo, não há acompanhamento médico real, não há histórico confiável. Tudo não passa de encenação. Para completar o quebra-cabeça, surge a prova de que Igor não é filho de Ellen nem de Woodson. A criança também foi usada como parte do golpe anterior. Uma mentira em cima da outra. Quando Marlon apresenta as informações para Leona, ela sente o chão gelar, mas não se surpreende. O que dói não é a mentira, é o risco que Sofia corre. Nesse momento, Leona decide ir além. Ela quer provas irrefutáveis, provas que falem por si. Surge então o plano mais arriscado de todos. Leona consegue um pequeno gravador de áudio e, com a ajuda de Marlon, testa o equipamento. O objetivo é simples e perigoso: registrar Ellen e Woodson falando livremente sobre o plano. Mas para isso, alguém precisa colocar o gravador perto deles sem levantar suspeitas. É aí que entra Sofia. Com todo o cuidado do mundo, Leona conversa com a menina. Nada de pressão, nada de medo. Ela explica de forma delicada que precisa da ajuda dela para proteger a própria vida e o futuro. Sofia, madura além da idade, entende a gravidade. Confia em Leona como sempre confiou e aceita ajudar. Em um dos dias em que Ellen busca Sofia para passear, tudo acontece conforme o planejado. Em um momento de distração, com naturalidade, Sofia coloca o gravador dentro da bolsa de Ellen. O aparelho permanece ali por 24 horas inteiras, registrando cada conversa, cada plano, cada palavra dita sem filtro. Nesse período, Ellen e Woodson se sentem seguros. Acreditam que o jogo está ganho. Conversam abertamente sobre a ideia de levar Sofia embora, de pedir a guarda judicial, de pressionar emocionalmente a menina e, no fim, controlar os 25% da Boaz que pertencem a ela. Falam de dinheiro, de cifras, de como ninguém vai desconfiar. Riem, planejam, calculam. Quando Samuel vai buscar Sofia, o momento decisivo chega. Leona já o avisou previamente sobre o plano, com o apoio total de Marlon. Sofia, com o coração acelerado, entrega o gravador discretamente. Samuel percebe a seriedade da situação e não faz perguntas. Ele sabe que aquilo pode mudar tudo. Reunidos, Samuel, Leona e Marlon escutam o conteúdo. O silêncio toma conta do ambiente à medida que as vozes de Ellen e Hudson ecoam, frias, calculistas, cruéis. Cada frase confirma o pior. Não há mais dúvidas, não há espaço para defesa. Leona fecha os olhos por um instante, respira fundo e sente uma mistura de dor e alívio. Dor por saber até onde a maldade pode ir. Alívio por ter conseguido proteger Sofia antes que fosse tarde demais. Marlon, sério, já começa a pensar nos próximos passos legais. Samuel, abalado, percebe que a paz da família estava sendo ameaçada por dentro.
A situação ganhará contornos ainda mais tensos quando Marlon deixa claro que o material gravado é mais do que suficiente para derrubar qualquer farsa. As conversas captadas revelam detalhes minuciosos do plano, datas, valores, estratégias jurídicas e até a intenção explícita de afastar Sofia de todos que realmente a amam. Nada ficou subentendido. Ellen e Woodson falaram demais e pagariam caro por isso. Ciente da gravidade, Marlon orienta Leona a agir com cautela absoluta. Não é hora de confronto direto, é hora de inteligência. Enquanto o policial organiza o dossiê com áudios, prints, registros de ocorrências antigas e depoimentos da outra cidade, Samuel começa a mudar a postura com Ellen. O tom fica mais frio, mais distante. Ele observa cada palavra, cada reação, enquanto finge normalidade. Ellen sente o clima estranho, mas atribui ao estresse da situação e segue acreditando que está no controle. Leona, por sua vez, assume novamente o papel de guardiã silenciosa. Ela passa a ficar ainda mais próxima de Sofia, reforçando laços, transmitindo segurança e, acima de tudo, preparando a menina emocionalmente para o que está por vir. Sofia percebe que algo grande se aproxima, mas confia plenamente em Leona. A cumplicidade entre as duas se fortalece como nunca. O golpe final começa a ser desenhado quando Marlon convoca Samuel para uma conversa definitiva. O policial explica que, além da tentativa de estelionato e fraude, Ellen e Hudson poderão responder por falsidade ideológica, uso indevido de menor e tentativa de manipulação para a obtenção de vantagem financeira. Samuel fica em choque. Cada palavra é um soco no estômago. Ele percebe que abriu as portas da própria casa para inimigos disfarçados. Sem saber que já estão cercados, Ellen e Woodson dão mais um passo em falso. Eles pressionam Sofia, insinuando uma possível mudança de cidade, falando em nova vida, família de verdade e promessas vazias. A menina, orientada por Leona e Marlon, mantém a calma, responde pouco e observa tudo. Cada atitude só reforça o conteúdo das gravações. Chega então o dia decisivo. Marlon aparece com uma intimação oficial. O clima pesa imediatamente. Ellen tenta manter a pose, faz-se de vítima, chora, grita, diz que está sendo perseguida. Woodson reage com agressividade, mas logo percebe que não há saída. Quando os áudios são citados, o desespero toma conta. Ellen perde o controle, entra em contradição e acaba revelando, sem perceber, mais uma mentira. Exatamente o que faltava para selar sua queda. Diante das provas, Samuel não se cala. Pela primeira vez, ele confronta Ellen com firmeza, deixando claro que ela nunca enganou ninguém além de si mesma. Leona observa tudo à distância, com o coração acelerado, mas com a certeza de que fez a coisa certa. Sofia permanece ao lado dela, segura, protegida. Danilo pedirá Filipa em casamento e uma reviravolta daquelas começará a sacudir a novela. Depois de desmascarar Jaques diante de todos e pagar pelo que fez no passado, Danilo deixará claro que não quer mais ser o homem impulsivo e inconsequente de antes. Livre da cadeia, ele surgirá disposto a reconstruir a própria vida, mesmo sabendo que o julgamento das pessoas ainda pesa. O que ninguém imagina é que será justamente Filipa quem abrirá, sem perceber, o caminho definitivo para essa redenção. Nos próximos capítulos, Danilo e Filipa se encontrarão a sós, longe de qualquer interferência. O clima, inicialmente contido, logo será tomado por uma tensão silenciosa. Filipa respirará fundo, visivelmente emocionada, e quebrará o silêncio com uma frase que Danilo jamais esquecerá. Ela dirá que, de um jeito ou de outro, ele foi responsável por salvá-la. Relembrará o período sombrio em que esteve presa naquela clínica, dopada,
desacreditada, manipulada por Jaques, e afirmará que, se não fosse a coragem de Danilo em enfrentar o vilão, talvez nunca tivesse conseguido sair de lá. Suas palavras virão carregadas de gratidão, mas também de algo mais profundo que ela tentará esconder. Danilo ficará visivelmente tocado. O olhar dele mudará e a voz sairá embargada quando responder que não fez nada além do que era certo. Em seguida, com um sorriso tímido, ele quebrará o clima pesado com uma provocação inesperada, dizendo que ela pode agradecê-lo com um beijo e que isso já o deixaria mais do que feliz. Filipa hesitará por alguns segundos, como se estivesse lutando contra seus próprios sentimentos, até finalmente admitir que também está gostando dele e que já não conseguia mais fingir indiferença. Sem dizer mais nada, os dois se aproximarão lentamente e se beijarão de forma intensa, um beijo carregado de tudo o que ficou reprimido. Será um daqueles momentos em que o mundo parece parar e os dois se entregam sem pensar nas consequências. O clima entre eles ficará ainda mais forte e a decisão de sair juntos surgirá quase como algo inevitável. Danilo levará Filipa para um jantar simples, porém cheio de significado. A conversa fluirá com naturalidade, misturando risadas, confissões e lembranças dolorosas que agora parecem menos pesadas quando compartilhadas. Filipa confessará seus medos, falará do trauma que ainda carrega e da dificuldade de voltar a confiar. Danilo, por sua vez, abrirá o coração e admitirá que sempre sonhou em ter uma família, mas que nunca se sentiu digno disso até agora. A noite avançará e a conexão entre os dois se tornará impossível de ignorar. Impulsivos, eles decidirão prolongar o encontro e acabarão indo para um motel. A cena será marcada por intensidade, entrega e emoção, mostrando dois personagens que, apesar de todas as feridas, encontram um no outro um refúgio inesperado. Será uma noite que mudará completamente o rumo da história dos dois. Algum tempo depois, nos próximos capítulos, Filipa começará a sentir enjoos frequentes e um cansaço fora do comum. Inicialmente, ela tentará ignorar os sinais, atribuindo tudo ao estresse dos últimos acontecimentos. No entanto, os sintomas se intensificarão e ela decidirá procurar um médico. O suspense tomará conta da cena, com Filipa visivelmente apreensiva enquanto aguarda o resultado dos exames. Quando o médico confirmar a gravidez, Filipa ficará em choque. A notícia cairá como uma bomba, misturando alegria, medo e insegurança. Ela pensará em tudo o que passou, nas dores recentes e nas mudanças que essa descoberta trará. Mesmo assim, algo dentro dela dirá que essa criança representa um novo começo. Filipa criará coragem e contará a novidade para Danilo. A reação dele será imediata. Primeiro, incredulidade. Ele perguntará várias vezes se é verdade, como se tivesse medo de se iludir. Assim que a ficha cair, Danilo se emocionará como nunca antes. Ele confessará que sempre sonhou em ser pai e que, naquele momento, sente que finalmente encontrou um propósito maior para sua vida. Abraçará Filipa com força, prometendo estar ao lado dela em todas as circunstâncias. O que eles ainda não sabem é que essa felicidade inicial despertará reações inesperadas, segredos mal resolvidos e novas ameaças que começam a se desenhar nos bastidores. A tensão crescerá à medida que Filipa adiar sua resposta ao pedido de casamento. O silêncio dela pesará sobre Danilo como nunca antes. Ele tentará disfarçar a insegurança, mas ficará claro que o medo de perder Filipa falará mais alto. Ainda assim, ele decidirá agir diferente do passado. Nada de pressão, nada de impulsos. Danilo passará a demonstrar no dia a dia que está pronto para ser companheiro, pai e marido, mesmo sem garantias.
Filipa observará tudo em silêncio. Cada gesto de cuidado, cada atitude responsável de Danilo mexerá profundamente com ela. Ao mesmo tempo, a gravidez avançará, trazendo mudanças físicas e emocionais que a deixarão ainda mais sensível. Em consultas médicas, ela ouvirá alertas sobre o estresse e perceberá que precisa se proteger, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Será nesse momento que Filipa começará a questionar se vale a pena continuar fugindo de uma felicidade que insiste em bater à sua porta. Enquanto isso, comentários maldosos e julgamentos externos ganharão força. Pessoas próximas colocarão em dúvida a capacidade de Danilo mudar de verdade, reabrindo feridas antigas. Filipa ficará abalada, mas, dessa vez, não se sentirá sozinha. Danilo enfrentará cada ataque de frente, deixando claro que não permitirá que o passado defina o futuro do filho que está por vir. Essa postura firme começará a virar o jogo. Filipa terá um momento decisivo ao reviver, em terapia, tudo o que passou na clínica e sob a manipulação de Jacques. Ela entenderá que o maior risco não é amar de novo, mas continuar vivendo refém do medo. Essa percepção mudará completamente sua forma de enxergar Danilo, não mais como o homem que errou, mas como alguém que escolheu mudar quando teve a chance. A virada emocional culminará em uma conversa intensa entre os dois. Filipa, emocionada, confessará que tem pavor de repetir padrões, de se perder novamente e de machucar o filho. Danilo responderá com sinceridade crua, admitindo que não é perfeito, mas que está disposto a aprender todos os dias, inclusive a errar e corrigir se for preciso. Será um diálogo maduro, sem promessas vazias. Filipa finalmente tomará uma decisão que mudará o rumo da trama. Ela deixará claro que não quer um conto de fadas, mas uma parceria real, construída passo a passo. A resposta dela ao pedido de casamento não virá como um simples sim imediato, mas como um compromisso de tentar, de confiar e de construir algo novo, por ela, por Danilo e, principalmente, pelo filho que está a caminho. A gravidez deixará de ser apenas uma surpresa e passará a simbolizar um renascimento. Para Filipa, a chance de reescrever sua história sem medo. Para Danilo, a prova de que a redenção não se diz, se vive. Samuel vai se ver frente a frente com Jacques mais uma vez, mas qualquer resquício de medo, hesitação ou cautela ficará no passado. O encontro acontecerá em um ambiente público, cercado de olhares curiosos, cochichos tensos e celulares discretamente apontados. Samuel não estará ali para negociar, implorar ou fugir. Ele estará ali para esmagar o vilão com palavras, verdades e uma revelação que ninguém imagina. Assim que cruza o olhar com Jacques, Samuel não desvia. Pelo contrário, caminha firme para bem perto e deixa claro que aquele jogo acabou. O vilão tenta manter a pose, solta um sorriso debochado, mas a segurança desaparece quando percebe que Samuel não está sozinho. Pessoas importantes estão por perto, inclusive autoridades, familiares e aliados, que Jacques sempre acreditou controlar. Samuel então começa a falar, alto o suficiente para todos ouvirem. Ele lembra cada golpe, cada mentira, cada ameaça feita nos bastidores. Joga na cara de Jacques, que nunca foi enganado de verdade, que sempre soube que o vilão deixava rastros por onde passava. Você sempre achou que era o mais inteligente da sala, dispara Samuel, sem baixar o tom. Mas o teu erro foi achar que ninguém estava observando. A humilhação é cirúrgica. Samuel expõe manobras financeiras, acordos sujos, documentos forjados e alianças feitas na calada da noite. Jacques tenta interromper, grita que tudo aquilo é mentira, mas ninguém mais acredita. A cada nova frase, o vilão perde terreno, perde aliados, perde a aura de poder que construiu durante anos.
É nesse momento que Samuel solta a bomba que muda tudo. Ele respira fundo, encara Jaque mais uma vez e diz, com todas as letras, que a maior mentira da vida do vilão não está nos crimes, está na própria origem. O burburinho toma conta do ambiente. Jaque congela. Ele manda Samuel calar a boca, visivelmente nervoso, como alguém que acaba de ouvir o nome de um segredo que jamais deveria vir à tona. E então Rosa entra em cena. Abalada, com o olhar carregado de lembranças que tentou apagar durante décadas, Rosa percebe que não há mais como fugir. O passado bate à porta e, dessa vez, não aceita silêncio como resposta. Ela pede a palavra, mesmo tremendo, e o ambiente mergulha num silêncio pesado. Rosa começa dizendo que guardou aquela verdade para proteger a si mesma e também para tentar conter o monstro que Jaque se tornou. Ela confessa que ele não é seu filho biológico. Conta que a adoção foi feita às pressas, em circunstâncias que jamais foram esclarecidas por completo, e que desde então ela viveu com medo do que aconteceria se a verdade viesse à tona. Jaque explode, grita, nega, acusa Rosa de traição, diz que aquilo é uma armação de Samuel. Mas Rosa segue, firme como nunca esteve. Ela afirma que não existe herança, não existe direito, não existe vínculo legal que sustente qualquer reivindicação do vilão. Você nunca foi quem dizia ser, declara, com a voz embargada, mas decidida. Samuel aproveita o impacto e completa. Jaque não terá ninguém para defendê-lo. Nenhum advogado aceitou o caso depois das provas reunidas. Nenhuma influência resistiu ao peso das denúncias internacionais que agora recaem sobre ele. O cerco se fecha de vez quando é revelado que existe um pedido formal de extradição. As autoridades confirmam. Jaque será transferido para os Estados Unidos, onde responderá por crimes ainda mais graves, ligados a esquemas internacionais. Lá, a pena não será branda. Fala-se em prisão perpétua, um destino sem retorno, sem acordos, sem privilégios. Jaque, acuado, tenta barganhar, promete revelar segredos, ameaça destruir vidas, mas ninguém mais treme. Ele é algemado diante de todos, enquanto Samuel observa em silêncio. Não com satisfação, mas com a sensação de que uma ferida antiga finalmente começou a cicatrizar. Rosa chora, não apenas pelo homem que Jaque se tornou, mas pelos anos que viveu prisioneira de uma mentira. Samuel se aproxima dela num gesto contido, mostrando que o fim daquele ciclo também representa um recomeço. Enquanto Jaque é levado, ele ainda tenta lançar seu último veneno, jurando vingança, dizendo que aquilo não vai ficar assim. Mas suas palavras ecoam vazias. Pela primeira vez, o vilão não controla a narrativa. E nos próximos capítulos, as consequências dessa revelação prometem abalar alianças, expor novos segredos do passado e colocar outros personagens no centro de um jogo que ainda está longe de terminar. O impacto da queda de Jaque continuará se espalhando como uma onda de choque, atingindo personagens que jamais imaginaram ser afetados por aquela verdade enterrada por décadas. Após a saída do vilão algemado, o ambiente permanece em estado de suspensão. Ninguém sabe exatamente como reagir. O silêncio pesa mais do que qualquer grito. Samuel, ainda tomado pela adrenalina, percebe que o confronto não foi apenas contra Jaque, mas contra um passado inteiro de abusos, chantagens e manipulações que agora vêm à tona. A notícia da extradição imediata corre rápido. Autoridades confirmam que o processo já estava em andamento havia meses, costurado em sigilo absoluto. Jaque vinha sendo monitorado por crimes financeiros internacionais, lavagem de dinheiro e conexões com esquemas ilegais fora do país. O que parecia apenas uma disputa familiar se revela parte de algo muito maior e muito mais sombrio. Rosa, devastada, enfrenta o julgamento silencioso de todos ao redor.
Alguns a encaram com pena, outros com indignação. Ela admite que errou ao esconder a verdade por tanto tempo, mas deixa claro que viveu anos sob ameaça emocional e psicológica. A revelação de que Jacques não era seu filho biológico explica atitudes do passado que sempre pareceram incoerentes, frias ou até cruéis. Samuel, por sua vez, passa a ser pressionado. Pessoas se aproximam, querendo respostas, querendo detalhes, querendo saber desde quando ele sabia de tudo. Ele não se esquiva. Afirma que desconfiava, que juntou peças ao longo dos anos e que só esperou o momento certo para derrubar Jacques de uma vez, sem margem para retorno. Enquanto isso, Jacques chega ao presídio provisório, já sob custódia internacional. Ali, longe das câmeras e do público, o vilão finalmente perde o controle. Ele surta, quebra objetos, grita nomes do passado, acusa Rosa, Samuel e até pessoas que nunca tiveram ligação direta com sua queda. Pela primeira vez, ele entende que não há plano B. Nos bastidores, documentos começam a aparecer. Contas bloqueadas. Empresas ligadas a Jacques entram em colapso. Antigos aliados se apressam em negar qualquer proximidade. Outros tentam acordos para salvar a própria pele. Segredos que Jacques mantinha guardados começam a ameaçar vir à tona, colocando novas figuras no centro do furacão. Samuel percebe que, ao desmascarar Jacques, abriu uma caixa de Pandora. Ele vence a batalha, mas a guerra deixa marcas. Pessoas próximas passam a temer represálias, mesmo com o vilão fora do país. A pergunta que ecoa é simples e inquietante. Jacques agiu sozinho? Rosa, isolada, decide colaborar com as autoridades. Ela entrega papéis antigos, registros de adoção, cartas nunca enviadas e relatos que podem comprometer mais gente do que se imagina. Cada nova informação reacende tensões e muda alianças. E enquanto o avião que levará Jacques para os Estados Unidos se prepara para decolar, uma última cena chama a atenção. O vilão, algemado, encara o vazio pela pequena janela, com um olhar que mistura ódio, derrota e algo ainda mais perigoso: a certeza de que suas verdades não morreram com ele. A prisão de Jacques não será o fim, será apenas o início de uma nova sequência de revelações capazes de mudar destinos, destruir reputações e colocar Samuel diante de escolhas que jamais imaginou ter que fazer.